frente às nossas necessidades, né, que nós temos desta missão tão linda de amor, né? Que é justamente amar aqueles que nos trouxeram, que nos abriram as portas para a reencarnação, né? Esses são os nossos pais. E trago-vos hoje, então, o nosso item 5 do quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Né? Que nós nos apegamos tanto. Mas, antes disso, a gente tem que falar um pouquinho sobre essa questão da piedade filial. Que muitos ainda dos nossos irmãos não entenderam que é um gesto de amor e não de obrigação. Que nem aquela obrigação de trazer o pão para a nossa casa através dos nossos trabalhos, das nossas profissões, né? É diferente. O amor é uma coisa subjetiva, mas tão ampla, tão grandiosa, que ele não se transfere em valores materiais, mas em valores morais. Aqueles valores que nós buscamos, né? Eu sempre digo, a gente está sempre na fila, 2 filas, né? Uma é a do pão, né? E a outra é para ver se a gente passa meio pro ladinho, assim, pelo umbral. Não é verdade? A gente está sempre nessa fila, né? Querendo melhorar, né? Para que nossa existência seja pacífica, tranquila, de união com todos, de bem-estar com todos. Mas isso começa em casa. Sem dúvida, a piedade filial faz parte da caridade, que começa em casa, com os nossos. E nós sabemos que o nosso lar, a gente não vem por acaso, né? E eu tenho sempre escutado nessa nossa trajetória aí, né, dentro da doutrina, aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não posso ter escolhido vir para essa família de jeito nenhum. Escolheu, amiguinha, escolheu, irmãozinho. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, com a família certa. Tudo está certo. Nós é que temos que corrigir de vez em quando, né? Vamos dizer, essas nossas pequenos hábitos, né? Às vezes até irresponsáveis. E a gente faz isso todo dia. 24 horas por dia, a gente tem que estar o quê? Orando e vigiando a nós, né? E isso está dentro da família, né? Então, a gente tem que pensar dentro da piedade filial como caridade. E é a mesma caridade que eu faço para os meus irmãozinhos aí, que não fazem parte hoje, né, da minha família carnal. Por que às vezes a gente busca do lado de fora de casa consertar esses nossos vícios que nós trouxemos acumulados das nossas pré-existências? E não conseguimos enxergar a caridade da benevolência, do perdão e do amor incondicional dentro dos nossos lares, aqueles que nos antecederam, principalmente quando chegam na fase de anciãos, né? É uma paciência que falta. Às vezes é o cansaço que bate também e a gente não foi preparado para isso, né? E a gente faz essas, vamos dizer, umas injustiças, né? Mas lá no Evangelho, nessa introdução, Deus diz o quê, né? O recado é o seguinte, nosso próprio Pai maior, né? Ele vai punir com rigor sempre aqueles que não seguirem este mandamento. Honrai pai e mãe. E vem, né, gente? E vem de um jeito ou do outro.
material, espiritual, mental, físico. Uma hora nós vamos reconhecer a necessidade do amor e da piedade, que nós vamos clamar por ela. E nós vamos receber, porque o Pai também, ele não é padrasto, né? E nós vamos cada um aprender do seu jeito. Bom, a nossa doutrina, ela nos elucida de uma maneira maravilhosa, né? Que a gente vem para esse plano para ter experiências que nos ajudem a evoluir, né? Nós todos que passamos, né, por tanta coisa, nós sabemos, não é, que essas experiências aqui nesse orbe, né, nós temos que entender que nós pertencemos a uma grande família, filhos do mesmo Pai celestial. Mas é difícil para a gente entender isso, né? E as coisas foram acontecendo quando Jesus, certa vez, né, se dirigindo para sua casa, lá em Nazaré, né, a multidão, como sempre, o acompanhava para escutá-lo. E como ele andava muito, era um andarilho, né, pregando a palavra do Senhor, pai dele, as pessoas o acompanhavam e aproveitavam quando ele voltava ao lar, porque tinham essa proximidade. E todo mundo entrou para dentro de casa, e de repente alguém foi avisá-lo, né? Olha, teu pai, teus irmãos, tua mãe, teus irmãos estão lá do lado de fora, estão te chamando. E Jesus parou, pensou, e disse assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas quem são eles? Quem são eles? E daí, imediatamente, a essa pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele já estava fazendo dos seus todos os encarnados. Todos os que ali estavam e aqueles que não estavam. Imagina a gente imaginar que é da minha família, alguém que mora lá no norte do país, eu nunca vi. Né? Hoje nós diríamos, enlouqueceu a Neise. Enlouqueceu. Da onde que ela tirou isso? Tirei do Evangelho, gente. E digo para vocês que eu tive essa mesma dificuldade, e eu vou dizer essa passagem, eu li e reli muitas vezes durante a minha vida. Daí a palavra irmão, irmã, mãe, pai. Nós somos uma grande família universal. E é uma família tão grande que mesmo quando nós saímos das nossas casas, vamos para outros países, vocês, quantas missões fizeram e encontraram um irmão de farda na missão de vocês que vocês nunca tinham visto. E dali nasceu uma afinidade que parecia que já se conheciam há tanto tempo. Se conheciam, sem dúvida. Não sabemos de qual das existências, mas vocês já se conheciam. E estes foram o amparo. Este irmão foi o amparo de vocês na hora difícil do cumprimento da missão, longe da sua família parental, biológica, material. E ali se criou uma família com mais um membro. Não é verdade? Temos grandes experiências, certamente, né? Que na sua divina bondade, Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Para que pudéssemos ter a capacidade de reconhecer e aceitar esses nossos irmãos, sejam advindos de onde for. E aí eu trago uma experiência que eu vi até na internet e que eu achei uma coisa assim, o retrato de irmãos espirituais. Uma juíza americana, num julgamento, reconheceu no seu réu um colega de escola de infância, que ela não via há muito tempo. E ela olhou, conversando, vendo o relatório, olhou para ele de novo e ela perguntou, tu não estudaste em tal escola? E ele disse, estudei. E tu não eras o menino aquele
alegre, que ajudava todo mundo, que era sempre sorridente. E ele se encolheu. E ela disse, mas olha, o que tu estás fazendo aqui? E ela mesma relatou as características que ele tinha, alegre, bondoso, solidário, que ele foi a vida inteira. E ela disse, eu não sei por que tu estás aqui, estou lendo agora. Mas eu sei que tu eras o melhor colega da turma. E ele se encolheu e começou a se emocionar. E ela disse, eu sei que muitos erram, mas o que eu desejo para ti é que tu volte a ser aquele menino que eu me lembro. E aí, mais adiante, ele foi condenado, tudo, porque a lei assim o exigia, aqui a nossa lei, né? Nossa ordem de responsabilidade, disciplina. E quando ela ficou sabendo que ele estava saindo da prisão, ela foi recebê-lo com um abraço. Alguém tem dúvida que esse irmão era espiritual? Já? E que ela entendia mais do que dentro, mesmo que dividida, entre a lei material, que ela era responsável, e a lei divina do Pai, de abraçar aquele irmão que errou, mas era irmão. Né? Então eu digo que nós precisamos ter um pouco mais dessa ideia, dessa juíza. Porque não adianta, a gente luta para não julgar, né, gente? A gente luta para não julgar, mas ele vem na frente da gente. É um mau hábito que nós vamos ter que corrigir ainda mais, né? Ainda assim, nós também sabemos, né, que dentro dessa nossa existência, nós trazemos exercícios que vão nos permitir, não é? Um conviver mais ameno, embora os tempos estejam por demais nebulosos quanto à questão relações das pessoas. Os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas patologias e às vezes até a nossa falta de fé. Né? Segundo lá o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é? Nós pertencemos a uma família corporal, né? E espiritual. E nós viemos neste lar justamente com grandes diferenças para que nós consigamos resgatar juntos aquilo que nós ficamos em débito por um momento ou outro. Outros não têm débito, vem em missão mesmo. Vai lá ajudar. Teu irmão, a tua mãe, o teu pai, o teu filho, o teu marido, teu cunhado. Vai lá ajudar. Vem a missão, não é castigo não, viu, gente? Eu já ouvi isso, eu não pedi para vir, só pode ser castigo. Não é, é missão. Né? E que a gente tem que cumprir com esses nossos irmãozinhos, né? Porque não existem acasos dentro da nossa doutrina espírita. Existe uma coisa chamada planejamento reencarnatório. E nós todos escolhemos estar aqui neste momento para refletir sobre isso. Não tenho dúvida. Não é? E tudo está nos planos de Deus. E aí que a gente tem que resgatar aquele livre-arbítrio para não ficar apontando o dedinho. É culpa do fulano, é culpa da fulana. Né? Ah, como eu sou infeliz. Se não fosse o ciclaninho, né? Gente, isso não vai nos ajudar. Isso é que nem âncora que vai nos prender neste orbe. Um sofrimento. E me afastando daqueles que me amam. Sem sombra de dúvida. Né? Então, sendo assim, não é, gente? Quando a gente está reunido dessa família carnal, né? Nós estamos reunidos por similaridade, por afinidade, por divergências até.
nossas que nós criamos, né? Dentro daquela nossa ideia de que somos imperfeitos ainda e que esse orbe é uma escola. Viemos para aprender e reaprender e corrigir, inclusive, os nossos afetos, que às vezes são mal distribuídos. Porque a gente tem preferências, né? A gente nutre essas diferenças, o que é normal, dentro do nosso estágio aqui, né? E nós também viemos para uma coisa chamada compatibilidade hierárquica da evolução. Cada um vem no seu nível de evolução, mas nós temos uma hierarquia que vai nos aproximar dentro daquele grupo familiar que nós estamos. Mas não é só dentro da nossa casa, lar, né? Vai ser no nosso trabalho, vai ser nas nossas associações, vai ser aqui na Cruzada. Nós estamos equilibrados, mas nós temos ainda coisinhas que nós precisamos corrigir para evoluir. E é por isso que nós estamos aqui, irmãmente, né? Irmãmente abraçados, com uma missão divina, que é nos ajudar, é nos aproximar como irmãos, como mães e como pais. Nós somos da mesma família, não tenham dúvida. Nós somos, a gente fala até o mesmo idioma, né? Somos. É difícil para alguns, nós sabemos, né? Mas nós sabemos também que a justiça divina, ela nos dá os instrumentos para que a gente possa, através da convivência, né, termos melhores chances de progredir o mais rápido possível, embora nós sabemos que cada um tem o seu tempo e a sua necessidade. Né? E uma outra coisa importante que eu também acho é a possibilidade da reencarnação. Enquanto a gente não dirimir a última linha do que nós devemos cumprir aqui. Mas que começa na caridade. E a caridade, repito, começa em casa. Começa. Né? Então, quando a gente evidencia a importância dessa convivência familiar, né, é quando nós reconhecemos, sem sombra de dúvida, que nós temos que corrigir, dentre outras coisas, principalmente o orgulho e o egoísmo. Que começa a aparecer lá na infância. Sabe aquela história do brinquedo é meu, não vou te prestar? Né? Egoísmo. Bateu no irmãozinho, na irmãzinha, vai pedir desculpa. Não vou. E às vezes a gente acha engraçadinho, porque um soube se defender, olha, o outro como é humilde, só saiu de perto. Mas aquele que não pediu desculpa, a gente não senta para explicar, né? Por que tem que pedir desculpa? Não é só uma palavrinha, né? Eu sei que a gente não deve dar exemplo pessoal, mas eu tenho uma netinha que vai fazer 3 anos e ela já aprendeu a palavrinha de culpa papai, de culpa mamãe, de culpa vovó, que já sai automático. Mas 2 e 3, ela dá uma pisada na bola, com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, né? De culpa. E ela já, antes que alguém diga, peça desculpa, ela já olha e já diz desculpa. E lá no outro dia ela faz. E todo mundo, olha que engraçadinha, ela aprendeu a dizer desculpa. Mas ninguém sentou com ela, na brincadeira, e demonstrou para ela o porquê da desculpa. Né? Isso é importante. Isso é missão nossa também. E ali a gente começa a criar uma árvore evolutiva meia pendendo para um lado, em vez de sair com uma copa bonita, aquela árvore, né? Ela sai pendendo para um lado, sai com um galho torto, vai com a metade do outro, né? Às vezes vira uma trepadeira, né? Que sobe numa árvore e mata a árvore principal.
Isso é importante, faz parte da nossa família também, né? Fazer isso para que a gente possa evoluir e ajudar os nossos familiares a evoluir também. E daí também, gente, nós vamos saber que através disso nós vamos abrir uma outra porta para a nossa próxima reencarnação. Quem de aqui já não sonhou de encontrar os seus? Mas vai depender dessa encarnação. A gente sempre diz, né? A próxima encarnação depende dessa. Não é das passadas. Aqui eu estou corrigindo as passadas. E eu vou para a próxima com o resultado dessa aqui. Já ouvi uma série de vezes, né? E todo mundo sabe que eu trabalho na área do envelhecimento, onde tem muito pai, muita mãe, tem muita história, né? Nesses 20 e poucos anos aí, convivendo, né? Mas, quer dizer, praticamente 50, desde os 10 anos, né? A gente se dando por conta, sou uma feliz neta criada por avós, né? Então eu tenho uma caminhada quase de uma existência aqui, né? E eu já ouvi muita gente dizer assim, mas Nízia, como é que eu vou ajudar o meu pai, a minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu tio, meu padrinho e tal coisa? Eles nunca deram bola para mim. E daí? Isso é com o espírito deles, tem que ver com o teu. Outra coisa, eu não tenho como fazer justiça do passado. E a principal, o nosso mandamento, honrai pai e mãe. Ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso é que cabe a justiça divina, não a nós. Nós não temos essa propriedade. Embora instrumentalmente, materialmente, nós temos que ter uma organização social que o faça. Né? Isso é daqui. Mas do plano divino, só o Pai Nosso. Para fazer isso, eu não tenho esse direito. Não tenho. Então, gente, a missão nossa de juntarmos aos nossos irmãos na caminhada, né, ela deve ser consciente. Deve ser consciente. E dentro desses deveres e desses direitos, dessa realidade espiritual que vivenciamos, né, a gente tem que colocar sempre na frente a palavra amor. Amor. Escuto muito também aquela coisa da caridade, que o que uma mão faz, a outra não deve saber. Eu vou discutir quando chegar lá no plano, eu vou discutir isso de novo. Gente, eu acho que está na hora de mudar esse conceito, porque tem que aparecer, sim, para encorajar os outros. Que não é vergonhoso pedir perdão, muito menos perdoar. Né? Que pai e mãe, sem sombra de dúvida, repito aqui, são eles que se dispuseram a nos dar a oportunidade de servirem de transporte para a nossa reencarnação. Sem eles, gente, a gente não ia cair do céu, não ia. Não tem como. Aí já é um grande motivo para agradecermos a eles. Por séculos. Nesta e noutras existências. Sem dúvida. Mas me batia, eu escutei muito, batia na minha mãe, nos meus irmãos, mas isso é do espírito dele. Eu tenho que orar para que o seu espírito alcance a evolução necessária e o reconhecimento dos seus erros, para que ele mesmo possa corrigi-los. Nós não vamos conseguir fazer isso depois de uma existência de 60, 70, 80, 90, 100 agora, né, gente? Tem a irmãzinha aí com 116, né? E aí eu descobri dentre colegas, e eu conheci, ela teve no meu colégio quando eu era no jardim da infância.
Depois que eu vi os comentários lá da minha terra e vi. E a fama dela era o seguinte, né? Que freira ruim! Que freira ruim, né? E aí fiquei sabendo da outra, lá em Itaqui, a outra em Alegrete, eu digo, pois passou por Cachoeira também, né? Passou por Cachoeira também. E aí a pergunta é o seguinte, será que essa rigidez dela não fez o que a fez longeva e com qualidade de vida? E que ela precisou desses 116 anos para entender a missão real dela? No hábito e sem o hábito. E assim somos nós, cada um tem o seu tempo para isso. Mas a gente sabe também, gente, que dentro das conquistas materiais e os nossos títulos, que são provisórios, né? Isso eu já sei, né? Eu não vou chegar letrada lá no outro plano. Vai chegar Neizinha, espírito lá, né? E o que vai, a carta de apresentação é outra. Não é certificado. Título ficou. Neizinho, espírito, chegou perdidinha, assustadinha, porque eu acho que eu vou me assustar, vou. Né? Mas isso é para cá. É referência que nós precisamos aqui. Mas essas também fazem parte do nosso plano de evolução no meio em que nós convivemos. E no reconhecimento, às vezes, na simplicidade, na humildade daqueles que, enquanto nós éramos pequenos, fizeram muito esforço para a gente estar aqui e conquistar, né? Esses títulos todos. Cuidaram das nossas feridas, materiais ou não materiais. Quando chorávamos porque perdemos um brinquedo. E eles entendiam a dor que a gente tinha e nos pegavam no colo. Quando estávamos com fome, reconheciam a hora de nos alimentar. E quando estávamos com frio, sabiam que precisavam nos aquecer. E hoje o papel é nosso. Assim os nossos irmãos também, que por vezes não são da família biológica, mas que às vezes até nos abraçaram nos abrigos, nas escolas, por não termos tido a sorte do acompanhamento do pai, da mãe e da família carnal. E aí, gente, eu tenho que falar na questão da mãe, já em véspera de Dia das Mães, né, da Maria de Nazaré. Mãe de Jesus, por isso o nome, não tinha sobrenome naquele tempo, né, era o lugarzinho, né. E Maria de Nazaré, mãe que nos ensinou a ser mãe. E que ainda hoje trabalha, né? Lá no umbral, no resgate dos espíritos sofredores. Tratando a todos como seus filhos. E nos dando o exemplo que a maternidade vai além do nosso seio familiar. Material. Uma mulher que acompanhou Jesus não foi fácil, né, gente? Eu sempre conto isso. Jesus, quando ela pensava que estava no fundo de casa, estava lá no meio dos doutores brigando, né? E Maria correndo atrás. Mas onde é que está? Como qualquer uma de nós quando perdia um filho, né? No meio do caminho da escola. Maria de Nazaré, né? Enquanto mãe de Jesus, criou ele, formou ele, o corrigiu, cobrou dele, como a gente faz com os nossos filhos, para que eles deambulem, né? Andem pelos caminhos, às vezes, estreitos e tortuosos desse orbe. Mas com fé em Deus e com dignidade e amor ao próximo. Maria de Nazaré, sem sombra de vida, não é? É do espírito mais puro e alto, e de exemplo a todas as mães, biológicas ou não, porque ela nos ensina todos os dias, através da sua abnegação e sacrifício, através das existências, né?
onde trabalhou colada no seu filho Jesus, para que ele pudesse trabalhar em prol da humanidade. Que aceitou o sacrifício do seu filho para o bem dos seus outros filhos. Olha, que para uma mãe é complicado isso. Então, gente, eu só posso deixar neste breve recado e reflexão de hoje. Prestemos atenção aos nossos irmãos. Esses que Deus nos propiciou a convivência e que por vezes não são de sangue, não são de carne, mas que estão aqui, né, nos abraçando, nos dando presentinhos, né, Gurias? Né? No dia do véspera do Dia das Mães. Gratidão, gente, todos os dias, por essa oportunidade de fazer parte desta família, neste momento conturbado, sim, mas que faz de mim um grãozinho de areia, para que a humanidade possa ser também reconhecida como minha. Que Deus Pai Todo-Poderoso acompanhe todos nós. Agradecendo novamente ao capitão Maurício pela honra de nos aceitar nas suas fileiras. Que todos tenham um feliz Dia das Mães. E aquele que não tiver a sua carnal, olhe para a mãe do lado, que está perto de ti. Com certeza, ela é tua irmã e quem sabe tua mãe. Obrigada, gente. Até a próxima.